Desde os tempos antigos, o vinho tem sido intimamente associado à dieta, especialmente nos países mediterrâneos. E por muitos anos, o consumo moderado e regular de vinho tem sido associado a benefícios para a saúde, sem base científica. No entanto, nas últimas 2 décadas, diversos estudos em torno do mundo demonstraram que a ingestão de determinadas bebidas alcoólicas produz efeitos positivos na nossa saúde, na nossa capacidade antioxidante, etc. O que pode explicar a redução do risco de doença cardiovascular, maior causa de morte do mundo. Por outro lado, o abuso do álcool, o consumo excessivo, sem dúvida está relacionado a um grande número de problemas médicos, sociais e de trabalho, efeitos negativos, incluindo o desenvolvimento da síndrome de abstinência do álcool e várias doenças crônicas, como cirrose hepática, encefalopatias, polineuropatias, enfim. E acidentes que também podem levar à morte de trânsito. Vários estudos de coorte apontaram que os consumidores de álcool leve a moderado têm um aumento de sobrevivência em comparação com abstêmios. A evidência atual também sugere os efeitos protetores de beber moderadamente, seja em eventos cardiovasculares, incluindo doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral isquêmico, arteriopatia periférica e insuficiência cardíaca congestiva. Efeitos positivos também foram relatados para o consumo moderado do álcool nos danos do envelhecimento celular, ou seja, função cognitiva e demência. Polifenóis do vinho tinto são uma mistura complexa de flavonoides como as antocianinas e flavão-3-óis, e não flavonoides também como o resveratrol, ácido cinâmico, ácido gálico. Flavão-3-óis são os mais abundantes, com as procianidinas poliméricas, que são taninos condensados compondo até 50% dos constituintes fenólicos totais do vinho. Esses compostos atuam como antioxidantes potentes, pois reduzem a lipoproteína de baixa densidade, LDL, e modula as vias de sinalização celular e acaba reduzindo a agregação plaquetária. O vinho tinto também ele tem mais polifenóis que o vinho branco, cerca de 10 vezes mais, porque durante a produção do vinho, o vinho tinto, ao contrário do vinho branco, é macerado por semanas com a pele, com a casca, que é uma das partes da uva com maior concentração de compostos fenólicos. As concentrações de polifenóis no vinho variam de 1,2 a 3 gramas por litro. Ambos, flavonoides e não flavonoides, têm sido implicados na proteção, nos efeitos de proteção do vinho no sistema cardiovascular. No entanto, o estilbeno-resveratrol tem sido um dos constituintes chaves, assim, na contribuição para a saúde do vinho tinto. Em estudos experimentais, o resveratrol exibiu tanto efeito cardioprotetor quanto quimiopreventivo, inibindo a oxidação de LDL e agregação plaquetária em estudos com animais. Já a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo, sendo rica em nutrientes como carboidratos, aminoácidos, minerais, vitaminas e outros compostos, como os nossos queridos polifenóis. O lúpulo, Humulus lupulus, é uma das matérias-primas da cerveja que serve como importante fonte de compostos fenólicos. O lúpulo seco contém cerca de 14% de polifenóis, principalmente ácidos fenólicos, chalconas preeniladas, flavonoides, catequinas, proantocianidinas, e cerca de 30% dos polifenóis da cerveja vem do lúpulo, os outros 70% do malte. Além do lúpulo fornecer uma quantidade interessante desses polifenóis, ele oferece também terpenos como o humuleno. As classes estruturais de polifenóis na cerveja incluem fenóis simples, derivados de ácido benzoico e ácido cinâmico, cumarinas, catequinas, proantocianidinas, di-e-tri-oligoméricas, chalconas preeniladas e, como eu falei, os terpenoides. Diferentes perfis de atividades biológicas in vitro foram descritos para esses compostos, que em combinação exerceriam assim um efeito sinérgico. Lembrando também a questão de poder separar in vitro de in vivo, é muito importante. Nem todo estudo in vitro pode ser replicado in vivo. A evidência de que certos polifenóis, como o resveratrol que a gente falou, e as antocianinas e outras catequinas no vinho forneçam uma abundância de benefícios à saúde, ou seja, sinérgico. Além disso, polifenóis próprios, seus metabólitos, podem ser a chave na saúde cardiovascular. Na cerveja, o muleno e seus metabólitos também parecem promover atividades anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Embora o consumo de álcool seja uma via de mão dupla, o consumo moderado de álcool, especialmente vinho, tem um papel protetor para o sistema cardiovascular e alguns tipos de câncer, como já ficou bem claro aqui. Porém, a maioria dos médicos e até a American Heart Association concorda que bebedores compulsivos ou abstêmios, ou seja, os extremos, não devem ser encorajados a beber vinho
por questões de saúde. O consumo de vinho não substitui um estilo de vida saudável. No entanto, bebedores de vinho que ingerem vinho de maneira leve, moderada, sem complicações médicas, podem ter certeza que o seu consumo é sim um hábito saudável. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Alguns estudos mostram benefícios, mas você, numa prática clínica, por exemplo, você não precisa necessariamente encorajar seu paciente a chegar a ser um bebedor moderado, caso ele não seja um bebedor. E ficar muito atento também se ele não é alguém que só precisa de uma chance, só está precisando de um reforço teu para consumir. Ambos, as bebidas, a cerveja e o vinho são considerados funcionais nesse sentido. Lembrando que o álcool em excesso também pode promover desbiose, ou seja, pode desbalancear as bactérias do seu intestino. É preciso ter moderação, que justamente é uma palavra que a gente demora tempo para entender o que ela significa, e não causar terrorismo, desde que essa pessoa não tenha problema com álcool. Certo, meus inflamados? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário.